Boa tarde, deputadas, deputados. Boa tarde, essa mesa que dirige hoje essa casa. Quero também dar as boas-vindas ao deputado Eli Tarquino, que retorna a essa casa depois da nossa subida da nossa querida Macaé Evaristo, que hoje está à frente do Ministério de Direitos Humanos, muito importante para a gente. E aí o senhor retorna à casa, bem-vindo. Já sou admiradora do seu trabalho, da sua coerência. Então, vamos seguir aí nesses próximos anos. Agora, o senhor estará na Comissão de Cultura, uma comissão muito cara também para essa casa. Então, eu retorno aos trabalhos, também parabenizando os deputados que foram eleitos, que disputaram as eleições a níveis municipais. É uma tarefa árdua. Estou vendo aqui deputado Tramonte, outros deputados também assumiram. E encontrei no corredor o deputado Douglas Melo, lá de Sete Lagoas, e lembrei a ele que agora, como prefeito, a gente vai cobrar ainda mais, Leleco, a regularização da ocupação Cidade de Deus, que agora é um bairro, né, Cidade de Deus. A gente conseguiu, por meio de projeto de lei, ceder o terreno para a Prefeitura de Sete Lagoas, e agora, com Douglas lá assumindo a Prefeitura, nós queremos avançar na regularização. Precisa ter acesso à água, à luz, CEP. As pessoas precisam de CEP no nome delas, né? Não é só a propriedade, mas dá dignidade como cidadão, e vai ser um parceiro também em Sete Lagoas para avançar isso. Mas, bem, eu me inscrevi e queria também dizer da importância desse processo eleitoral. A gente conseguiu também, pela primeira vez no Estado de Minas Gerais, mais de 300 quilombolas se inscreveram, e é a primeira vez que o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais registra com esse recorte. Então, foi muito importante toda essa nossa movimentação no sentido de incentivar a participação na política. Durante alguns dias, eu acompanhei de perto muitas mulheres negras disputando as eleições, de fato, não sendo laranjas, né, mas estavam lá buscando voto. O desafio é muito grande, também a gente não está romantizando. Ainda é um espaço muito violento para as mulheres, o espaço da política. O desafio de conseguir, de fato, com que o fundo partidário, o fundo eleitoral, alcance essas mulheres, é um debate sério que precisa ser feito em todos os partidos, mas o fato delas se inscreverem, de ter disputado as eleições, e aqui eu quero parabenizar um grupo importante que a gente acompanhou de perto, desde o desafio de gênero, e aí dizer também que esse ano foi o ano que mais elegemos LGBTQIA+, LGBTQPNA+, no Estado e no país. Então, nunca teve tantos LGBTs eleitos. E aí nós estamos falando da diversidade, ocupando o espaço legislativo, e o espaço executivo é fundamental para que políticas públicas voltadas para o povo LGBT alcance as casas e faça um debate com a voz deles, não mais a gente falando por eles, mas eles mesmos falando. Mas, no Estado, a gente acompanha de perto Ouro Verde de Minas, parabenizar o Gilmar da Saúde, Serjão da Caçamba, de Ouro Verde de Minas, Prego, Cido, de Genipapo de Minas, Andressa, de Sabinópolis, Eltim, de Berilo, Bidu, de Cristólitas, Dona Sebastiana, Minas Nova, o TAM, Adilson, né, de Francisco Badaró, Nilcinho, de Bertópolis, Sandra, de Paraupeba, a nossa Gilza, lá de Governador Valadares, reeleita, Paracatu, Virgem da Lapa, Adriana, lá de Virgem da Lapa, Neto, de Fronteira dos Vales. Nós estamos falando de cidades pequenas e que conseguiram romper, Leleco, Ricardo e doutor Jean, um problema sério que é a compra de votos. A gente não quer falar disso, mas, infelizmente, há ainda
muito desvio do processo eleitoral, que dificulta a democracia, e nessas cidades pequenas a gente enxerga isso. Então, os candidatos quilombolas, eles vierem movimentar as estruturas. Nós não estamos falando de candidaturas milionárias, nós não estamos falando de ser as prioridades nos partidos, não foram, mas conseguiram, com trabalho, com coerência, com convencimento, vencer as eleições, e quem ganha com isso é a democracia. Democracia é um processo que não inicia só no processo eleitoral ou no período eleitoral. É uma constância. Então, a participação dessa diversidade no processo eleitoral também denuncia e mostra que é possível a gente reverter essa situação drástica e abusiva que, infelizmente, é a disputa de classe que está presente. As campanhas milionárias ainda continuam fazendo partidos grandes crescerem, mas nós estamos trazendo essa diversidade étnica, cultural, de gênero, de raça, para os espaços legislativos, e o nosso povo é que vai ganhar, e ganha muito. Para concluir, que eu não vou me delongar, mas, infelizmente, também nós precisamos denunciar a situação grave que acontece no Estado de Minas Gerais. O governador Zema publicou um decreto durante esse período eleitoral, retirando das comunidades tradicionais, comunidades povos, comunidades tradicionais, o direito da consulta livre, prévia e informada. Existe uma convenção, chama 169, essa convenção, há anos o Brasil é signatária, uma convenção interamericana, e o governador resolve, por decreto, regulamentar um tratado que nem sequer existe necessidade de regulamentar. Ele é muito claro, objetivo, dizer que qualquer manifestação, qualquer mudança, mesmo que seja administrativa, mesmo que seja mudança simples, que envolva ou que atinja uma comunidade, ela precisa ser consultada. Mas o governador publica um decreto que nada tem a ver com a consulta, muito pelo contrário, retira o direito da maioria das comunidades, dizendo que só pode ser consultada aquelas que são reconhecidas ou tituladas, coisa que a gente não avançou, infelizmente, porque a bancada ruralista também impede da gente dar o direito às comunidades quilombolas, indígenas, de terem o título da propriedade. A gente não avança nessa casa, não avança no Estado de Minas Gerais. Várias terras devolutas do Estado poderia hoje estar cumprindo com a função social, inclusive recebendo programas do governo, incentivo de bancos para produzir para as comunidades. Mas a gente não avançou, e o governador utiliza dessa fragilidade para tentar empurrar para que as mineradoras e grandes empreendimentos minerem dentro de terras quilombolas, indígenas, e passem por cima das comunidades. A gente está lutando, usando todas as armas necessárias, infelizmente, usar a expressão arma, mas estamos empenhados aqui nessa casa para derrubar esse decreto, tanto que é inconstitucional, porque é um tratado. Se precisar de regulamentação no Brasil, quem deveria fazer é o Congresso, não é a Assembleia Legislativa, e muito menos um governador isoladamente tentar regulamentar um tratado que não impacta só o Estado de Minas Gerais. Mas já demonstramos para o Ministério Público a irregularidade, que se dispôs a se posicionar publicamente, dizendo do abuso do governador, mas também estamos dialogando com os tribunais, com a Defensoria, com o Ministério Público Federal, para continuar a defesa dos povos, mas, mais do que isso, nós queremos também avançar. O registro das comunidades, a não titulação, demarcação de terras indígenas e quilombolas, leva à morte. E, durante as eleições, nós também perdemos um camarada nosso, do MST, que disputava as eleições, foi morto, tinha chances de ser eleito vereador, e a interrupção da vida desse camarada, com certeza, nós sabemos que, por trás disso tudo, os conflitos fundiários seguem orientando a política. Então,
voltar a essa casa e voltar à tribuna serve para dizer que estamos preparando os nossos para ocupar espaço de poder e decisão para fazer a virada da mesa. E obrigada, presidente, obrigada, colegas.